É complicado quando uma pessoa dita profissional, ou mais pessoas, elas não acompanham o nosso clube, não fazem nenhuma questão e sempre quando abrem a boca é para falar porcaria. Vamos falar sobre isso. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Peço de antemão seu like, seu compartilhamento, seu comentário e principalmente o seu hype, que ajuda o canal a crescer e se expandir para mais pessoas, tá? O hype para canal menor de 500 mil inscritos é fundamental para você auxiliar, tá? Então dá essa força aí, clica no hypar, caso essa opção apareça para você, para o vídeo ser mais compartilhado. Fechado? Fechado, vamos lá. Hoje não tem Toys, hoje eu vou só fazer um vídeo resposta aqui. O Toys volta no próximo vídeo da Foot Fanatics, tá certo? E eu quero falar com vocês sobre dois personagens, duas personalidades do futebol aí que, querendo ou não, os comentários deles viralizam e ganham proporção e a gente precisa falar sobre isso. Um deles é o Mauro César Pereira, que novamente voltou a falar porcaria. O outro é o Arnaldo Ribeiro, que também falou umas porcarias aí. Primeiro eu vou falar do Mauro César, tá? E aqui, só deixando bem claro, de antemão, respeito o trabalho dos dois, respeito as opiniões, acho que eles não falam só porcaria, acho que eles falam muita coisa coerente, só que em determinados momentos parece que eles fazem questão de falar a pior coisa possível. E primeiro eu quero falar do Mauro César, por quê? Novamente, depois de uma vitória do Santos, o Mauro César volta com o mesmo argumento, que o Santos venceu porque os jogadores do outro clube, nesse caso o Cruzeiro, respeitaram demais o Neymar, dão risadinhas com o Neymar, né? E isso não pode acontecer porque onde já se viu times profissionais. Estou recapitulando, tá? Estou falando ipsis literis, literalmente o que ele disse, mas o contexto é esse: que os jogadores que enfrentam o Neymar o têm como ídolo e assim por isso aliviam muito para ele, não chegam firme e ficam dando risadinhas com os jogadores com o Neymar durante o jogo, e aí os clubes acabam perdendo para ele, que o Flamengo fez a mesma coisa, o Cruzeiro de novo, e por isso o Santos ganhou. Primeiro, assim, é uma fala tão baixa, desonesta, é desonesta, cara, é uma fala desonesta, porque primeiro, o Neymar apanha, tá? Ele apanha. Contra o próprio Flamengo, o Neymar apanhou, inclusive da Arrascaeta, que deu um pontapé por trás do Neymar e tomou um cartão amarelo. Ontem veio a mesma conversa. Ah, o juiz Wilton Pereira Sampaio estava protegendo o Neymar porque os jogadores faziam falta nele e tomavam amarelo. Onde já se viu? Você dá uma falta para amarelo, não dá amarelo porque é o Neymar que está tomando a falta. Sabe? Eu acho que está indo para um discurso muito extremo de que, tipo, tem que quebrar o cara para assim, agora sim, tem que tomar um cartão amarelo. O juiz, o árbitro de uma partida, ele tem que proteger e zelar, na teoria, né? Porque nem sempre fazem isso, a grande maioria não faz. Mas na teoria, o árbitro ele tem que proteger o espetáculo, zelar pelo melhor futebol possível. Muitos árbitros não fazem isso. Muitos árbitros, eles amarram o jogo, picotam o jogo, etc. Eu nem acho que o Wilton deixou o jogo correr pra caramba no jogo contra o Cruzeiro, tá? Eu acho que ele picotou muito o jogo em vários momentos, mas eu não acho que as faltas que o Neymar sofreu não foram para cartão amarelo. E, gente, só voltar no pós-jogo aqui, eu falei que eu acho que, inclusive, muita gente discordou de mim, mas que eu acho que o gol do Caio Jorge deveria ter sido validado. Então, assim, pelo menos da minha parte, eu tento olhar com certa distância para não colocar só o meu clube na maior prateleira e achar que tudo é contra ele, ou ele tem que ser beneficiado, né? Para quem me acompanha e já acompanha meu trabalho há algum tempo, sabe que eu vou muito por essa linha, eu tento ser o mais justo possível, mesmo que no geral a parte da torcida do próprio clube que eu torço acabe discordando de mim, cara. Né? Eu tenho certeza que nos comentários do vídeo anterior muita gente falou: não, Edu, foi falta assim e tal. E eu falei: tá tudo certo, é só modo de ver. Eu não consigo olhar assim, nossa, o Neymar apanha pouco, né? O Neymar não tem marcação forte, os caras não dão no meio do Neymar. Sabe por que é uma fala prepotente, uma fala desonesta do Mauro César? Porque não foi um problema no jogo contra o Mirassol, não foi um problema no jogo contra o Fluminense, que ele dá o exemplo. Ah, contra o Fluminense os caras provocaram ele e entraram na mente dele. Não foi um problema. Só é problema quando o jogador é legal com ele em algum momento, ou deu uma risada com ele, como se rir dentro de campo fosse uma situação que acontece só com o Neymar.
Jogadores não brincam uns com os outros durante um jogo. Parece, de verdade, que a pessoa nunca jogou bola na vida. Eu não tô falando a nível profissional, não. É jogar bola em qualquer aspecto da vida. Qualquer lugar, qualquer lugar. E eu vou te dar um exemplo claro. Você que jogou bola brincando na vida. Brincando, jogar informalmente, sem ser profissional. Você não encontrou em algum momento da sua trajetória jogando futebol informal um cara que era chato jogando? Aquele cara que, tipo, pô, sabe que é brincadeira e é chato. Ele joga pelo resultado, fica enchendo o saco, pentelhando você, comprando briga com todo mundo, tal. Sai do campo, da quadra e é super gente boa. Ou você não encontrou em algum momento da sua trajetória no futebol informal um cara que, pô, é brincalhão pra caramba jogando e tal, e mesmo assim joga sério, joga a valer? Então, esse tipo de coisa me parece um discurso muito desonesto. Porque a sensação, eu não vou acusar o Mauro de querer que as pessoas batam no Neymar, tá? Mas a sensação que eu tenho é que a opinião pessoal acerca da pessoa impacta a opinião profissional acerca do atleta. Por quê? A minha visão é, o cara não gosta da pessoa Neymar, e tá tudo certo. Você não tem direito, você tem direito de não gostar de ninguém, tá? Até do atleta você tem direito de não gostar. Mas o ponto é, a análise pessoal, ela invade a análise profissional e ficam nessa coisa tipo, ele é protegido, ai, nossa, não fazem falta nele, ele faz o que quer. E você pega o jogo de ontem, parece que o Neymar ele resolveu o jogo. Tudo foi através do Neymar. E não, né? Óbvio que o Neymar participa do lance, óbvio que o Neymar faz alguns lances muito bons no jogo, óbvio que ele dá aquele drible muito bonito, aqueles 2 dribles muito bonitos em cima do Fabrício Bruno, e ele participa do segundo gol, puxando a marcação e abrindo espaço para o Cabadeiro no passe do Guilherme, que foi maravilhoso, né? Óbvio, isso acontece, mas assim, colocam ele, o próprio Mauro coloca ele como se não tivesse ele ali, o Santos não faria gols. Então, parece que todas as vitórias do Santos a partir da volta do Neymar, elas se dão pelo fato de respeito ao atleta. Então, o Neymar é o ídolo da geração, todo mundo respeita ele e o Santos consegue as vitórias por causa disso. Sabe, é desonesto num ponto com os outros jogadores do time do Santos. É desonesto. Não tem outro argumento além da desonestidade. Porque usar esse argumento é um subterfúgio para maquiar o mérito de um outro clube, de um outro time que venceu os jogos. E, gente, eu fiz o pós-jogo aqui, tanto contra o Flamengo quanto contra o Cruzeiro. Eu reconheci o mérito dos adversários, falei do jeito que o Flamengo se impôs em relação ao Santos, mas que o Santos, dentro daquela realidade, daquele jogo, soube taticamente se impor melhor, mesmo tendo dado a bola mais para o Flamengo e tentando explorar contra-ataques, que foi o que aconteceu no jogo, e a gente fica com o resultado de 1-0 e não pega as chances claras, que o Santos teve muito mais que o Flamengo naquele jogo, mesmo com o Flamengo ficando mais com a bola. E o Mauro pegou tudo aquilo e transformou, foi respeito ao Neymar. Porque o Neymar acabou fazendo o gol da vitória do Santos, tudo bem, que o Léo Pereira devia ter dado no meio do Neymar para tirar a bola dentro da área, né? Dá no meio do cara, faz pênalti, mas tudo bem, né? Enfim, no jogo contra o Cruzeiro, vem para a mesma coisa. Então, assim, toda a vitória do Santos, que é com um jogo importante, é por causa de respeito ao Neymar e não tem mérito nenhum no que foi feito. Cara, eu critico pra caramba o Kleber Xavier e eu acho que ele tem que ser trocado. Mas ontem ele arrumou o time. Ele arrumou o time do primeiro pro segundo tempo. Fisicamente, o Santos estava melhor que o Cruzeiro, também por conta que o Cruzeiro jogou no meio de semana numa viagem até o Nordeste para enfrentar o CSA, o CRB, aliás, para enfrentar o CRB. Foi lá, eliminou o CRB, voltou para jogar no Mineirão contra o Santos. O Santos só teve esse jogo na semana. Também conta isso a favor do Santos no segundo tempo, a melhora do Santos e a queda física do Cruzeiro no segundo tempo. Tudo isso foi analisado. Diminuir tudo isso. Eles respeitam demais o Neymar e é por isso que perdeu. Pô, cara, sabe, é desonesto porque, cara, você diminui todo o impacto dos outros jogadores, tudo que o que foi feito, toda a parte tática, tudo é desonesto, cara, é simplesmente desonesto. E, caramba, você tem repercussão. Analisa melhor as coisas. Ninguém tá falando para passar pano ou defender o Santos, não, mas, caramba, parece que tudo é reduzido a isso. O Santos é um clube com muitas dificuldades, o momento é conturbado, né? Tá agora, num momento, aí no final do primeiro turno, tá conseguindo escapar um pouco da zona de rebaixamento. Toda a vitória do Santos é por causa disso. Então venceu o Galo porque tinha respeito demais ao Neymar, sabe? E o Neymar, cara, todo respeito, o Neymar é um jogador
importante, porra. Ele é bom jogador. Ele é bom. Sabe, jogador bom faz boas jogadas. Independente se ele é ídolo ou não da geração, ele é bom jogador. Ele consegue driblar, ele tem esse desvencilha dos jogadores, ele consegue encontrar passes que na maioria os outros jogadores não conseguem. Então, o passe de trivela da Arrascaeta, que foi um lindo passe para o gol do Flamengo, foi maravilhoso. Se é o Neymar fazendo é porque os outros deram espaço, porque todo mundo respeita ele. Porra, falta de respeito do caralho, mano. Falta de respeito, cara. É reducionista demais. É desonesto. A fala do Mauro César é desonesta. Porque ele só olha para esse lado. Ai, deram risada. Como se jogador não desse risada dentro de campo, ninguém. Todo mundo briga o tempo inteiro. Todo mundo está super sério o tempo inteiro. Com cara carrancuda. Porque está enfrentando um jogo difícil. Sabe? Pô, que reducionista, cara. É a birra do atleta com a pessoa transformada em birra pro esporte. E o pior é quem compra esse tipo de discurso, velho. Desonesto, mano. Desonesto, simplesmente desonesto. Com relação ao Arnaldo, o Arnaldo soltou que o Santos é a caixa preta do futebol, né? Que o Santos contratou um monte, que vai reconstruir o estádio para um time que voltou da Série B. Isso não é muito estranho, não deveria acontecer. O Santos não deveria estar nessa situação, porque voltou da Série B, contratou demais, contratou um monte de jogador caro, que realmente faz sentido, e não ganhou quase dinheiro para isso. E aí eu vou dar só um exemplo, tá? Aliás, vou mostrar que ele tá meio errado nessa parte. Eu acho realmente que o Santos contratou muito, não necessariamente bem, jogadores muito caros, e a folha salarial do Santos realmente é um problema que a gente aponta aqui há muito tempo. Não só nós aqui no Vem Peixão, né? No caso eu, por enquanto eu, né? Mas em vários outros canais. Quem é sério e trabalha acompanhando o Santos criticou muitas vezes a folha extremamente alta do Santos. Sempre. Não é uma coisa que, tipo, olha, estão ignorando, não falam sobre isso. Sempre é falado, sempre é citado, sempre é uma reclamação que não faz sentido o Santos estar nas 5 folhas salariais do futebol brasileiro e não ter um resultado perto disso. A gente sempre falou, cara, sempre foi apontado, e que é um absurdo a folha do Santos ser tão alta. Não só por causa do Neymar, por causa de outros atletas também. Mas em termos de compras e vendas, o Santos vendeu por volta de 120 milhões de reais em atletas e comprou 120 milhões de reais aproximadamente em atletas. A diferença é de 1 ou 2 milhões para mais, né? Tipo, gastou mais do que vendeu. Então o Santos, na teoria de compras e vendas de atletas, não gastou quase nada. Em termos de futebol, não gastou nada. Entende? Pode levantar aí as vendas do Santos e as contratações. É muito fácil. Ah, o Santos contratou o Mike. Realmente, jogador caro. Mas não pagou nada pela contratação dele ao Palmeiras. Né? Vai pagar em salários. E realmente, alguns jogadores, por exemplo, Cabadeiro chegou aí. Nossa, contratou o Cabadeiro. 8 milhões de reais parcelado em 3 anos. A gente conhece o histórico do Santos, tá? A gente sabe que o Santos é um clube mal pagador. A gente sabe. E a gente fala, tá? Eu realmente, falo de novo, eu acho um absurdo o Santos ter contratado o Joaquim, não ter pago ao Cuiabá, ter vendido o Joaquim, recebido e ainda não ter pago o Cuiabá. Eu falo isso. Então, para quem acompanha minimamente algumas pessoas que cobrem o Santos e veem que isso é falado, é no mínimo ignorância dizer que ninguém fala nada, que, assim, talvez a grande mídia fale pouco, né? Por quê? Porque a grande mídia tá cagando pro Santos. A grande mídia, num geral, ela gosta de tratar o Santos como um coitado. Aí tem visibilidade pro Santos. Olha, o coitadinho, não pode, é inadmissível um clube desse tamanho estar sofrendo nessa situação, é inadmissível um clube nessa proporção, desse tamanho, gigantesco como passar por problemas tão grandes e tal. Qualquer coisa minimamente que o Santos faça para sair um pouco desse marasmo e desse coitadismo, vira um problema. Que o próprio Arnaldo provou agora, tendo essa fala completamente desconexa da realidade. O novo estádio do Santos, a reconstrução da Vila Belmiro, a reforma do estádio, não é falado de agora que subiu. É falado há pelo menos 20 anos, porra!
E esse projeto dessa Nova Belmiro tem pelo menos 6 anos que está sendo aí falado, e estão fazendo, e está documento. O sorteio do Santos está cobrando isso há muito tempo. Agora virou um problema. Ah, então, porque como subiu do ano passado para esse, não pode fazer isso. Então vamos esperar, gente. O Arnaldo Ribeiro falou que é um problema agora. Vamos esperar uns 2 anos aí, porque ele disse que é um problema. Aí daqui 2 anos, estabelecido na Série A, a gente vai atrás disso. Mesmo que a captação de recursos para isso não seja saindo do dinheiro do próprio clube, na teoria, né? Vamos esperar, ele falou que é um problema, vamos esperar. Então, o que me parece é um desconhecimento completo, porque não se importa, essa é a realidade, ele não se importa se o Santos está bem ou mal, só importa se é um coitado que precisa de pena, e eu já falei disso antes por causa do Neto, quando é passível de pena, aí fala, aí, pô, tem que dar espaço, é inadmissível isso acontecer. Qualquer mínimo ganho, qualquer mínima vitória, qualquer coisa que brilhe um pouquinho mais para que tenha uma melhora com relação à instituição e ao time, já virou um problema de novo. Aí tem que investigar, tem que fazer. Eu realmente acho que algumas coisas do Santos são passíveis de investigação, sim. Concordo completamente. Mas transformar tudo isso no argumento que ele usou de os jogadores que estão sendo comprados, como se o Santos tivesse gastado 500 milhões de reais, como o Palmeiras investiu no seu próprio elenco, e não sabendo das vendas, é um desconhecimento, uma ignorância e uma mentira. Qual que a gente vai usar nisso aqui? Porque a ignorância é muito grande. Realmente, o Santos contratou muitos jogadores, não deveria ter contratado alguns, mas na balança compras e vendas, gastou R$1 milhão, 2, vai. E aí, qual que é o argumento em cima disso? Aí você pode falar de salário, e realmente eu concordo. A folha salarial do Santos disparou para mais de 30 milhões de reais, o que é um absurdo completo, e é falado pelos torcedores do Santos, pelos criadores de conteúdo do Santos, isso é falado muitas vezes, até em vitórias, é sempre muito falado, que realmente não faz sentido um ganho, um gasto tão grande, mas também temos que ser honestos, Arnaldo, que mesmo nesse problema todo, o Santos aumentou suas receitas exponencialmente. Sim, cresceu as receitas, tá? Por mais que tenha os problemas da relação Neymar-Santos, as receitas aumentaram exponencialmente. O número de seguidores cresceu e isso aumenta a receita também. É o tal do intangível. Talvez você não saiba o que isso significa, mas significa alguma coisa. Então você ganha em outras proporções em repercussão e isso com o tempo vai te atraindo dinheiro, te atraindo investimento. O Santos é um dos clubes que mais anunciou novos patrocinadores nessa temporada. Isso também não entra na balança da sua conta, dessa caixa preta? Por isso que é um argumento desonesto. Também. Porque ele é baseado num desconhecimento. E o desconhecimento, ele não te passa nada. Só ignorância. Então levantar esse assunto sem ter um argumento que faça sentido em cima dele é desonesto. Então são duas falas completamente desonestas que só aparecem no momento que o Santos aparece, dá um mínimo de resquício de melhora. Aí aparece esse tipo de coisa, esse tipo de análise. Ou, Arnaldo, talvez você não saiba, o São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro também. Isso não é um problema para você? Ou talvez seja uma ignorância da minha parte, você fala isso e a gente não dá muita atenção? Você deu o exemplo, todo mundo fala do Corinthians, que o Corinthians está muito caro, que o Corinthians gasta muito dinheiro e tal. Ninguém fala do São Paulo também, né? Falam do Corinthians, São Paulo e Santos não são falados desse tipo de problema. Qual é a relação compras e vendas do São Paulo? Por que o São Paulo vende um monte de atleta novinho aí no desespero para juntar dinheiro o mais rápido possível? A situação financeira do São Paulo está muito boa também? E não que seja um problema, eu acho que, como você opina num geral, você tem total liberdade de opinar sobre o Santos também, como eu, no Futirinhas, opino sobre o São Paulo também. Só que eu acho que quando você vai opinar, no mínimo, ou você estuda para opinar, ou se você erra, que é o caso, todo mundo pode errar, é você reconhecer o erro numa eventual próxima vez que você se manifestar. Porque eu não vejo isso acontecer, Arnaldo. Toda vez que você fala uma bosta, você não corrige. Você mantém a bosta falada. Tô até agora com o negócio do Romário não chegar aos pés do Careca, sabe? Tudo bem que é opinião, né? E aí tudo bem. Mas
São coisas assim que faz o torcedor, no geral, ficar descontente com falas. Porque ela não passa nada. Não passa nada. Parece só um recalque. E não é inveja do Santos especificamente. É levantar uma questão que não é uma questão. Se você se apega na folha salarial, eu acho que valeria totalmente a argumentação. Mas eu não sei, de acordo com o que você falou, se você sabia que a folha salarial do Santos é tão alta. Aí eu acho que é um argumento válido, se basear em cima da folha salarial do Santos ter disparado com relação às últimas temporadas. Mas foi disparado mesmo, assim, coisa muito alta. Não só o salário do Neymar, que é de 4 milhões de reais, mas do Tiquinho, do Zé Rafael, do Ricon, que teve que ganhar um aumento por causa de toda a situação de 2024. Teve um monte de coisa que você pode abordar. E nenhuma delas você abordou. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que precisava para fazer essa fala. Você só levantou uma bola, mas não tinha nenhum argumento plausível dentro desse levantamento que você fez aí. O que torna isso ignorância e desonestidade. Tá certo? É muito feio, cara. É muito feio. Porque, de novo, eu falo de geral, eu tento falar de geral. Algumas vezes eu escorrego, algumas vezes eu erro uma informação, mas eu sempre tento me informar antes para falar as coisas. Óbvio, erros podem acontecer, mas quando a gente erra, a gente vai lá no vídeo seguinte, ou quando você soube desse erro, corrigir essa informação. Falar, ó, eu falei errado tal coisa lá. Falei errado tal coisa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Falei sobre a venda do Danilo, do Nottingham Forest para o Botafogo. Falei que foram 22 milhões de euros e que a venda do Danilo estava condicionada nos mesmos termos da contratação do Thiago Almada pelo Botafogo, com o compromisso de ele ir depois para o Lyon. Falei isso num vídeo de mercado da bola do Futirinhas. E eu estava errado, fui corrigido. E no vídeo seguinte, eu corrigi a informação. Falei, gente, estava errado. O Danilo, na verdade, ele foi contratado pelo Botafogo. O anúncio foi de 4 anos, não tem nada com relação ao Lyon, até por causa da situação entre Lyon e John Textor, né? Da Eagle, etc. Tem uma ruptura. Então, o Danilo é jogador do Botafogo, assinou por 4 temporadas. Se ele vai ser vendido antes disso ou não, é assunto deles. Isso é uma correção de informação. Falei uma informação errada, fui corrigido e corrigi a informação no vídeo seguinte. É isso. Então eu espero, que eu duvido muito, que tanto o Arnaldo quanto o Mauro consigam corrigir o que falaram, corrigir a rota. Eu acho que pro Arnaldo é até mais fácil, porque ele fez um questionamento em cima de uma mentira, né? Mas ele pode corrigir e falar assim, realmente, tem uma proporção de compra e venda aqui que o Santos não gastou tanto nas compras, né? Aí você não... Óbvio, você não vai pesar tudo olha, tá devendo Cuiabá, tá devendo essas coisas aqui, mas a parte de salários mensais do Santos, a folha salarial do Santos realmente é um absurdo de cara, né? Não justifica a colocação do time no campeonato como está. Mas ainda assim, não justifica ter uma folha tão alta, mesmo tendo o Neymar, né? Uma folha por mais de 30 milhões de reais por mês. Não faz sentido porque é um clube que não tem esse ganho todo e uma hora essa bomba vai estourar no colo de alguém. Entendeu? Esse é o ponto de vista, cara. Então, eu espero mais honestidade quando forem abordar o Santos. Ou simplesmente, façam o que vocês fazem sempre. Ignorem. Finja que não existe. Porque você vai pro jogo aberto, o Santos ganhou tudo do Cruzeiro. Nem falaram do Santos e Cruzeiro. Ficaram falando do jogo do Corinthians, do pré-jogo do Corinthians, sabe? Eles ignoram, fingem que não existe. Quando é desastre, aí é atenção, aí vamos falar, é o coitadinho. Então, eu, como torcedor, eu tô cansado da mídia tradicional que, para falar do Santos, tem que tratar como coitado, tem que falar com pena para fingir que tá se importando. Quando tem um mínimo de atenção que merece por vitória ou por desempenho, não é falado, é ignorado. O Neto fez isso, o Jogo Aberto fez isso, e os outros setores aí também, quando vão fazer, fazem com um desconhecimento absurdo e sempre com desdém. Então, meu irmão, eu quero que vocês se fodam, com todo respeito, tá? Não fala, finge que não existe mesmo, deixa quem cobre o clube falar. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque quando a gente só se limita a quem fala do nosso, a gente perde um pouco do senso no geral, mas com relação ao Santos, geralmente é isso. É só por pena ou por crítica que não faz sentido. E, de novo, é a mesma coisa. E, geralmente, os mesmos personagens. Então, de verdade, eu tô cansado. E eu acho que boa parte do torcedor do Santos também está cansado disso. Porque sabe que é mentira. Enfim, desabafo feito. Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Faz o cucucu, curta, comente, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima.